De volta, então, na parte 2 da nossa aula, qual é a tarefa? A tarefa, gente, não vai ser atividade 20.5. Eu só vou mostrar para vocês, tá? O que é atividade 20.5, porque a tarefa é a seguinte, a atividade seguinte. Então, rapidamente, o que é atividade 20.5? É um jogo de dominó que vocês não vão recortar da página 29, não, tá? Quem quiser brincar em casa, aprender mais um pouquinho, deixa aí o celular de lado, vamos trabalhar o nosso raciocínio, né, matemático. Então, você vai brincar de dominó. E onde estão as pecinhas? Estão lá no anexo 4. Onde está o anexo 4? Lembra as páginas, né, vermelhas? Você vai lá no final do nosso EMAI, antes de começar o ler, ó, anexo 4, tá? Está lá no anexo 4. Aí você recorta as pecinhas do seu dominó. E como é que você vai brincar? Tem as orientações lá, mas eu já vou adiantando para vocês. 9 peças para cada um, tá? Então, você vai brincar de 2. 9 peças para cada um. E você vejam aí, decidam quem vai começar primeiro. O primeiro que vai começar, escolhe uma pecinha, põe em cima da mesa. Quando for a vez do outro, como é que a gente brinca de dominó? Você tem que olhar as pontas, né? Por exemplo, o primeiro, estou brincando eu e o meu filho. O meu filho colocou essa peça aqui primeiro. Então, na minha mão, eu preciso ver o quê? Se eu tenho o resultado dessa adição de 10 mais 20, se eu tenho, ou se eu tenho uma subtração ou uma adição, que o resultado seja 80, tá? Ah, eu tenho 30, então eu vou pôr aqui nessa ponta. Ah, eu tenho 160 menos 80, né? Dá 80, aí eu colocaria aqui, tá certo? Então, é assim que vocês vão jogando, uma vez de cada, mas sempre olhando nas pontas. Ou você tem o resultado da operação, ou você tem a operação que dá o resultado. E vai assim fazendo, né, o caminho lá do dominó, tá bom? Então, rapidinho essa explicação para quem quiser brincar e aprender mais, deixar um pouco o celular, né? E vamos então para a tarefa. A tarefa é a 20.6, é a última atividade da nossa unidade, da 5, né? Porque aí semana que vem nós vamos começar uma unidade nova, unidade 6. Então, qual é a tarefa? Vocês têm 4 situações problemas, tá? E tem 4 opções de respostas para cada uma. Lembrando que só uma resposta é a correta. Então, o que eu quero que vocês façam? Logicamente, que vocês resolvam, né? E escolham a resposta que vocês julgam ser a correta. Mas eu quero que vocês deixem o cálculo no livro. Porque quando vocês tirarem foto, eu quero ver o pensamento que vocês utilizaram para resolver, tá? Não vai só lá só faz assinalar só a resposta, porque eu gostaria muito de ver como é que vocês chegaram. Porque como nós estamos à distância, né? Então, todo o registro que vocês usaram para chegar na resposta é importante para eu saber. Não vai riscar a mesa de casa, fazer risquinho na mesa de casa, faça no livro, tá? Não faça conta na capa do caderno, faça conta, se você usar uma conta, no livro, porque a Pro quer ver o caminho que você usou, tá? Ah, Pro, mas eu fiz cálculo de memória. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai escrever cálculo de memória. Você vai escrever cálculo de memória para saber que você usou um cálculo de memória. Você pode até explicar para mim o cálculo de memória, mas vai ficar muito difícil. Então, põe lá, cálculo de memória, se você usou o cálculo de memória então, tá? Bom, então, a 20.6, né? Então, a primeira situação. Na festa de aniversário de Juliana, sua mãe fez 87 brigadeiros e 135 beijinhos.
quantos brigadeiros foram feitos a mais do que beijinhos? Então, essa ideia aqui de comparação nós acabamos de trabalhar na aula, tá? Então, vocês já têm aí todo o encaminhamento, como vocês podem chegar à resposta. 2. A mãe de Juliana fez 3 bolos de 3 sabores. Ela fez, então, bolo de chocolate, bolo de baunilha e laranja. E 4 sabores de sorvete. Creme, morango, chocolate, doce de leite. É uma delícia, né? Comer bolo com sorvete. De quantas maneiras diferentes seus amigos poderão combinar sua sobremesa, escolhendo um sabor de bolo e um de sorvete? Então, lembrando, gente, que essa tarefa aqui faz um recordatório, né? De tudo que já foi estudado. Então, pega um pouquinho de cada assunto. Vocês estão percebendo isso? Então, nós já vimos esse assunto, né? De você combinar. Então, você vai comer o bolo. Pensa assim, você vai comer o bolo. Você pode desenhar os 3 bolinhos e pode desenhar os sorvetinhos, se você achar melhor. Você sabe que tem um caminho mais curto, tá? Pega lá o caderninho de volta, vê lá como que a gente fazia para resolver esse tipo de situação, problema. Então, uma saída é o desenho. Então, será que você vai comer o bolo de chocolate só com creme? Com o sorvete de creme? Você não pode comer o bolo de chocolate com sorvete de morango? Você não pode comer o bolo de chocolate com sorvete de chocolate? Você não pode comer o bolo de chocolate com doce de leite? Então, vejam que aí eu já coloquei 4 opções para vocês. Viram? Tá. Agora, então, vamos lá para a situação 3. Juliana, ainda Juliana, hein? Juliana e sua mãe fizeram saquinhos com lembrancinhas de seu aniversário. Elas compraram 48 pirulitos para colocar em 8 saquinhos, tá? Então, o que elas estão fazendo aqui, crianças? Elas têm 48 pirulitos. Elas vão colocar todos os pirulitos no mesmo saquinho? Não, elas vão colocar um pouquinho em cada saquinho, não é isso? Então, essa ideia de pôr um pouquinho em cada saquinho é o quê? É a divisão, né? Cada saquinho deverá ter a mesma quantidade. Quantos pirulitos elas colocaram em cada saquinho? Então, vamos recordar lá um pouquinho. Lembram-se que quando a gente quer dividir por 2, né? Eu quero dividir por 2. Então, vai ter a mesma quantidade em cada saquinho. Então, você vai achar a metade. Muito bem. Então, quando eu divido por 2, eu estou achando a metade. Então, você vai achar a metade de quem? Do 48. Aí, depois desse resultado que deu, se você achar a metade de novo, você vai estar dividindo por 4. Aí, se você pegar o resultado, né, dessa divisão por 4 e achar a metade ainda, você vai dividir por 8. Aí sim você vai encontrar aqui a resposta da nossa situação problema. Então, sucessivas, né, divisões, né, por 2, ou seja, sucessivas vezes, né, que você acha metade. Então, você está dividindo cada vez mais. Então, primeiro por 2, depois por 4, depois por 8. Lembram-se, nós fizemos isso também. Volta lá no livro se você precisar, né? Como que a gente achava a metade? Lembra? Você divide o número, desmancha o número, né? 48. Então, qual é a metade do 40? Pensa no cálculo de memória. É 20 mais 20. E a metade, né, do 8? Que números iguais ali que eu junto que dá 8? 4 mais 4, isso. Então, pronto. A metade, né, dividido por 2, 48. Qual que é a metade? 24. Agora você vai achar a metade de quem? Do 24. Depois você vai achar a metade de quem? Do resultado que deu lá quando você achou a metade do 24. Eu espero ter sido aqui bem já
ter dado bastante dicas para vocês, tá bom? Recordando, né, crianças? E a última, então, é a número 4, que é bem recente esse conteúdo nosso aqui. Amanda quer encher uma garrafa PET de 2 litros com água. Quantos copos cheios ela utilizará para cumprir a tarefa, sabendo que a capacidade de cada copo utilizado é 200 ml? Então, vejam que nós temos 200 ml, você tem uma unidade de capacidade aqui, você tem ml, e aqui você tem litros. São diferentes, lembram-se? São diferentes. Então, eu quero saber quantos, melhor dizendo, vou dar uma dica aqui. Então, pega esses 2 litros aqui e veja quantos ml você precisa ter para ser correspondente a 2 litros. O que você já sabe? Você já sabe que 1000 ml é igual a 1 litro. E quantos ml, então, preciso ter para ter 2 litros? Pensa aí, tenho certeza, vocês são inteligentes, vão descobrir. Achou? Ah, muito bem, já achou. Então, quantos 200 ml você vai precisar para alcançar aqueles ml que juntos dão 2 litros, tá? Então, muito bem. Eu acho que vocês vão conseguir fazer muito bem, mas quem tiver alguma dúvida, se equivocar em algum momento, a Pro vai estar dando a devolutiva, né? E depois ali a orientação para você refazer se for o caso, tá bom? Então, crianças, um excelente final de semana, fiquem com Deus, uma ótima aula para vocês. Tendo dúvida, já sabem que podem me mandar mensagem, deixe o joinha para a professora, para eu saber que vocês estão gostando da aula, estão entendendo. Tem bastante gente agora que acompanha a professora, nós passamos dos 100 inscritos, né? Então, tem 100 pessoas aí que vem a aula da professora, espero que estejam aproveitando bastante, né? Enfim, então deixa aí o seu comentário, se você gostou, se você acha que nós podemos, né? Tem sugestões de melhor, pode acrescentar isso, vai ficar melhor. Bom, enfim, tá? Então, um excelente final de semana e qualquer dúvida, mandem aí a mensagem para a Pro. Tchau, tchau!